a gente vai voltar a falar do Atlético aqui no programa. Já temos conectado com a gente o Guilherme Frossar, nosso colunista, que hoje escreve sobre Everson. Vamos falar do goleiro do Galo, que há pouco tempo estava aí machucado, chegou a dar espaço para o Matheus Mendes em algum momento do mês passado, e agora o Everson voltando a se tornar esse dos principais caras do elenco do Atlético. Fala, Frossar, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Pedro? Boa noite pra você, pra Dimara, pro Lélio, aniversariante do dia. Preciso mandar um abração pro Lélio aqui, saúde, paz acima de tudo, meu parceiro. Seja muito feliz sempre. Pois é, cara, falamos de Everson hoje na coluna em O Tempo Esportes, porque eu achei justo escrever um pouquinho sobre o Everson, puxando inclusive o gancho de novo começo, né? O Milito falou em novo começo para esse Atlético, justamente nesse momento em que o Galo precisa encontrar alternativas para voltar a jogar bem ou começar de novo a jogar bem. Eu acho que o termo faz sentido, considerando que o Atlético foi um time muito diferente lá em São Paulo. Eu estava lá, inclusive, no jogo contra o Tricolor do Morumbi, em relação aos jogos anteriores. E eu falei, cara, tá meio que passando batido esse recomeço também do Everson. É importante a gente destacar, porque, como você bem citou, Pedro, o Everson teve, quem nos ouve, quem nos assiste vai lembrar, no final do mês de junho, uma declaração muito forte na Arena MRV. Eu estava lá, inclusive, acompanhando a Zona Mista naquele dia. Foi às lágrimas, falando que estava jogando no sacrifício, com dores na mão, e que estava sendo muito pressionado, vivia realmente um auge aí de críticas. E a gente sabe que o Everson passa por críticas, algumas, ao meu ver, justas, porque a temporada dele até a lesão realmente não foi boa, não foi no nível que a gente sabe que ele pode apresentar, mas algumas exageradas. Eu sempre achei que tem uma galera aí, uma turma que pega no pé do Everson de um jeito desproporcional, eu acho que é a palavra ideal. E ele foi às lágrimas, citando essa dor na mão e falando que se a diretoria ou o treinador entendesse que ele não ajudava mais, que era só mandá-lo embora. Foi uma declaração muito forte, realmente. E aí, só pra gente lembrar um pouco da cronologia, né? Dias depois dessa declaração, o Everson sai dos jogos do Atlético, e aí, obviamente, o argumento principal era a questão do problema que ele tinha em um dos dedos da mão, uma inflamação num dedo da mão. Eu sempre olhei pra essa história, tá, Pedro e amigos que nos ouvem, considerando também o lado psicológico da coisa, porque sim, o Everson tinha um problema na mão, mas o que a gente tinha de informação é que não era nada tão grave que impossibilitaria ele de jogar naquele momento. E aí o cara dá o azar de ter sim algo muito grave 10 dias depois, porque ele teve uma fratura exposta no dedo mínimo da mão. Então, se num primeiro momento, e aqui eu uso a palavra se, porque pelo Atlético a informação oficial é que sim, existia uma questão física ali no dedo dele, mas se no primeiro momento o problema era mais psicológico, no segundo momento o problema era muito grave do ponto de vista físico também. Nesse intervalo, o Matheus Mendes assume o gol do Atlético, vai muito bem. O Matheus faz ótimos jogos e muita gente da torcida do Atlético é favorável naquele momento à continuidade do Matheus. O Milito, questionado sobre isso, fala: não, o Everson, quando estiver bem fisicamente, é o meu goleiro titular, pela experiência, pela facilidade que tem para sair jogando e pelo bom goleiro que é também debaixo das traves. E eu acho que ele voltou da lesão tendo um cenário ali, acho que vocês vão concordar comigo, um pouco complexo, porque era um jogador que vinha de uma lesão muito grave na mão, que pro goleiro é essencial, vinha de falta de confiança de parte da torcida, uma parcela significativa, eu diria, da torcida do Atlético optava naquele momento, ou optaria se pudesse definir, né, pela sequência do Matheus, e com uma sequência de jogos muito decisivos. O Everson simplesmente não poderia errar, Pedro e amigos, assim, ele precisaria encontrar um nível ou reencontrar um nível de excelência para ter paz no gol do Atlético. Eu escrevi isso no meu texto. Se o Everson volta apenas bem, vai bem aqui, mas não faz nenhuma grande defesa, as bolas que vão no gol, que são aceitáveis do goleiro tomar o gol, ele toma. Ia ter muita gente questionando a volta dele para o time titular, eu tenho certeza disso. Então, esse assunto não está em pauta na torcida do Atlético, ou pelo menos não está com força em pauta, né, nas conversas entre torcedores, porque o Everson voltou muito bem e eu achei justo escrever um pouco sobre ele para parabenizá-lo, inclusive, pela força que ele teve, física e psicológica também, de voltar nesse contexto que não era o melhor dos mundos.
e voltar muito bem. Acho que o Everson foi peça essencial na vitória do Galo no Morumbi e tem feito grandes jogos desde que voltou da lesão, Pedro. E tem outro ponto, né, Frossar? Na quinta temporada dele no clube, ele sustenta basicamente todos os treinadores que passaram pela segurança que ele traz na saída do jogo, né? Todos em algum momento utilizaram o jogo apoiado através dos pés do camisa antes 32, agora 22 do Galo. E assim, hoje, no esquema de jogo do Milito, até terça-feira passada, kamikaze muitas vezes, ele salvou o ponto ou salvou o Galo de não levar uma goleada em algumas oportunidades, né, Frossar? Sem dúvida nenhuma, é um goleiro muito atento para ser ali aquele último homem na zaga, né? Especialmente quando a zaga do Atlético, e com o Milito isso é muito frequente, joga em linha muito alta. O Everson tem essa percepção, essa noção de saída de bola muito apurada e a qualidade para sair jogando também no momento de pressão, né? Os zagueiros do Atlético sabem que podem recuar a bola no Everson sem medo, que ele vai saber achar um passe longo, sair jogando mesmo se pressionado pelo atacante adversário. No Morumbi deu pra gente ver isso com muita clareza. Todas as vezes que o São Paulo tentou fazer uma pressão na saída do Atlético, o Everson saiu com muita frieza e sem nenhum erro de passe. É normal nesse tipo de lance o goleiro dar um chutão, devolver a bola de graça pro adversário, né? Nesse jogo não aconteceu, muito por essa qualidade. Você tocou no ponto dos vários treinadores, Pedro. Eu até escrevi isso lá no meu texto, na coluna de hoje também, né? O Everson chegou ao Atlético ali em 2020, né? Pedido pelo Sampaoli, inclusive ele não completou ainda 4 temporadas completas pelo clube, 4 anos, melhor dizendo, completos, porque chegou em setembro daquele ano. Vai completar agora, daqui a alguns dias, 4 anos de Atlético, né? De 20 para 21, para 22, para 23, para 24. E, cara, vários treinadores passaram pelo Galo e ele sempre foi titular, né? Salvo um momento ou outro muito específico, ele sempre foi titular. Nenhum goleiro permanece tantos anos como titular de um time como o Atlético, com tantos treinadores diferentes, sem mérito. É um cara que passou por todas as divisões do futebol brasileiro, então ele tem uma história muito legal no futebol. Começou na Série D e foi subindo, Série C, Série B, Série A. E nesses 4 anos de Galo, que ainda serão completados nos próximos dias, ele tem 7 títulos. Ganhou todos os campeonatos mineiros que disputou, sem exceção, 21, 22, 23 e 24. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e ganhou aquela Supercopa contra o Flamengo, sendo protagonista, inclusive, naquela disputa de pênaltis maluca, naquele duelo louco dele com o Hugo Souza, hoje goleiro do Corinthians. Então, é um cara que, no meu entendimento, eu respeito, claro, quem pensa diferente, é subvalorizado por parte da torcida do Atlético. É importante deixar claro que é parte dela. Tem muita gente que valoriza o Everson como um dos goleiros mais importantes da história do clube, que é o patamar que, pra mim, ele tem na história centenária do Galo, Pedro. Fredson Borges está dizendo aqui na live que é um dos melhores goleiros do Brasil. Fabrício Maia dizendo que ele cata muito. O Weber Machado questionando se é tudo isso porque não foi convocado. E a Andréia Cobra, olha o Frossar, muito bom, ele está no Tempo Esportes. Bom, 6h34, vou passar aqui os números de Marilélio. 8 jogos nessa temporada na Libertadores, 7 gols sofridos. 12 jogos no Brasileirão, 13 gols sofridos. 4 na Copa do Brasil, 1 gol sofrido. No Mineiro, 12 jogos, 11 gols sofridos. 36 partidas, 32 gols sofridos. O que precisa fazer de defesa também, o que joga muitas vezes o Atlético com linha alta, e aí o Everson tem que ser o zagueiro, o goleiro, em vários momentos. O que você acha, Dito, que a gente está discutindo aqui na coluna do Frossar hoje? Primeiro, mandar um abração pro Frossar, bem-vindo. A gente ainda não tinha tido chance de estar no mesmo programa. Você também não? Então acho que eu fui sem educação, né? Não, foi não. Você é super educado. É uma questão de escala, né? E aí a gente não tinha estado com ele, então seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, tá? Sucesso, mais sucesso, mais sucesso. Você sabe da minha admiração por você, enfim. Sucesso muito, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela recepção. Um prazer estar aqui no primeiro programa com vocês também, né? A gente vinha batendo bola aqui já com o Lélio, com o Rafa, mas com vocês dois é o primeiro. Então, muito obrigado pelo desejo de boa sorte, de boas-vindas. Valeu, Dimara. Olha só, gente, a gente até comenta muito, né, Pedro, nas nossas transmissões de Atlético, essa história do Everson. E às vezes ele está sendo vaiado em momentos importantes para o Atlético, né? Mas eu acho que houve uma construção desse goleiro ao longo desses anos, né? E a gente tem que citar também, né, Frossar, o trabalho muito bacana que faz o departamento de psicologia do Atlético, né? Que dá esse suporte emocional também. A gente sabe
que o Everson também teve esse suporte nos momentos mais difíceis que ele passou no Atlético, né? Na temporada passada principalmente. Então acho que é uma construção mesmo do que ele é como jogador. E eu até nesse último jogo do Atlético lá em São Paulo, eu peguei depois o jogo em si, fui contando todas as defesas dele, ele fez mais de 5 defesas importantes do Atlético, né? Nesse jogo. Então assim, em que o São Paulo, que a gente sabe que é extremamente agudo, né? Que chega com muita gente, que teve ali chances de oportunidades, e ele foi determinante em vários momentos para o Atlético nesse jogo. Eu também gosto muito dele como goleiro do Atlético. Não sei se já colocaria ele nessa coisa da história, né? Ele faz parte da história, obviamente, por 2021, pela história dele nesses últimos anos e tudo mais, mas não sei se ainda já colocaria ele na história dos maiores goleiros do Atlético, mas acho que ele está perto de uma construção que ele vem fazendo e que ele pode sim, né, um dia chegar a fazer parte dessa, efetivamente, uma galeria aí dos melhores. Fale do 2024 do goleiro do Galo, Lélio Gustavo. Altos e baixos, normal. Eu acho que ele teve, sim, algumas falhas, mas por outro lado você pega, por exemplo, o jogo contra o São Lourenço, ele foi muito importante. Muito. Ele fez uma defesa difícil no primeiro tempo e salvou o Atlético no segundo tempo. Porque aquele jogo lá tava com a cara bem definida. Quem marcar primeiro vai levar. E o Atlético esteve muito próximo de levar o primeiro gol, inclusive com a trave salvando. E a gente pega outros jogos aí depois do seu retorno, onde ele foi muito importante. Então o Everson, ele é o titular do gol do Atlético, não resta a menor dúvida. Não é infalível, mas é o melhor goleiro que o Atlético tem. E muito obrigado pelas palavras aí, Guilherme Frossar, meu parceiro. Abração pra você. 6h38 aqui. Tamo junto, Lelhão, tamo junto. Em O Tempo Esportes. Pra gente fechar, Frossar, a sua expectativa aí pra Galo e Grêmio no domingo, vai pra Porto Alegre? Cara, não vou não. Eu tenho ido pra grande maioria dos jogos do Atlético, mas alguns estrategicamente eu tiro o pé um pouquinho, tipo aquele jogador que na sequência de jogos fica cansado e precisa dar uma descansada. É meu caso nesse jogo, cara. A sequência tá pesada. A minha cara de sono, inclusive, pra quem tá nos assistindo ao vivo com vídeo, porque eu peguei um voo de madrugada vindo de São Paulo, então tô virado, dormi pouquíssimo aí de ontem pra hoje. Então esse jogo eu vou acompanhar aqui de BH mesmo, tranquilinho, pra gente aguentar a sequência da temporada, porque que bom, o Galo tá vivo aí em todas as competições, então tem mata-mata de Libertadores chegando, o jogo da volta já com o São Paulo no próximo dia 12 de setembro, então eu vou tirar o pé nesse jogo, viu, Pedro? Mas é isso, sim, só reiterando aqui, eu concordo plenamente com o Lélio e com a Dimara. E o Lélio citou o jogo contra o São Lourenço, eu cito também o clássico contra o Cruzeiro, a defesaça que o Everson fez naquela bola do Arthur Gomes, né, no finalzinho do jogo. Então estamos falando aí do jogo mais tenso que o Atlético teve recentemente no Brasileiro, que foi o clássico. A gente sabe que uma derrota em clássico, ela tem um peso diferente. E nos jogos de mata-mata, São Lourenço e São Paulo, o Everson sendo protagonista. Então, para mim, o Milito tomou a decisão correta de devolvê-lo ao gol titular do Atlético, né? A posição de goleiro titular do Galo, apesar de o Matheus Mendes ser muito bom goleiro também, ter provado que quando o Galo precisar dele, ele vai estar lá. Mas é isso, foi um bom debate, como sempre, com os craques que temos da opinião, Pedro. Boa, valeu, Guilherme Frossar, um abraço, bom fim de semana pra você, até semana que vem. Tamo junto, até, valeu.